Olá, eu sou o Mike Duque e eu vou ser seu professor de História dos Avivamentos. É um grande prazer para mim estar aqui dando essa aula, mas antes da gente começar, deixa eu me apresentar um pouquinho para você. Eu sou casado com a Maíra há 19 anos, temos 2 filhos, o Benjamin e a Maria. Eu sou natural do Rio de Janeiro, eu tenho estado no ministério por mais de 25 anos, eu já plantei 2 igrejas nesses últimos 20 anos, e também a gente iniciou 2 salas de oração, uma na cidade de São Gonçalo e a última no Rio de Janeiro, que foi dentro da maior zona de prostituição do Rio de Janeiro, conhecido como Vila Mimosa. Atualmente eu tenho me dedicado muito às viagens, ao ministério itinerante, pregação da palavra, através de escolas e treinamento de líderes. Também tenho 2 livros, que é o Cultura de Oração, um livro que foi muito usado para estabelecer salas de oração em todo o Brasil, e o meu último livro é Avivamento, uma perspectiva profética do mover de Deus. É o último livro que eu escrevi. Então eu amo estudar sobre avivamento, eu amo estudar sobre o movimento de oração, eu amo estudar sobre os heróis da fé, e eu tenho estudado avivamento por anos, mais de 20 anos. Então essa é a minha paixão e eu vou tentar transmitir aqui todo o meu coração para você dentro daquilo que a gente tem estudado e trabalhado nesses últimos anos. Bom, hoje então a gente vai começar falando sobre uma pergunta fundamental, tá? Afinal de contas, o que é avivamento e por que vale tanto a pena estudar esse assunto? A verdade é que a gente é cercado por várias definições sobre o que significa avivamento. E para cada pessoa, avivamento pode significar uma coisa totalmente diferente. Então, para ampliar bem esse nosso entendimento, eu quero começar falando primeiro sobre o que não é avivamento. E para isso, eu vou usar o pensamento de 2 estudiosos importantes desse tema, que é o John Armstrong e o Richard Owen Robert. Então, vamos começar falando sobre o que não é avivamento. Então, primeira coisa, o que não é avivamento? Avivamento não é uma reunião marcada. Hoje em dia é muito comum a gente ver eventos que têm dia e hora para começar e para terminar, ou conferências, cultos especiais, encontros longos de adoração que têm apelo ao altar, momentos de ministração com imposição de mãos e até muitas manifestações do Senhor, manifestações do Espírito Santo. E aí a gente vai lá e chama tudo isso de reunião de avivamento ou de avivamento. Mas isso, por si só, não é avivamento, pelo um simples motivo. Avivamento não pode ser marcado na agenda. Avivamento é uma obra soberana de Deus. O ser humano não consegue forçar o braço do Senhor para que ele haja. Então, essa ideia de que a gente pode marcar um avivamento, ele vai nascer ali nos acampamentos do segundo despertar, de onde vem também o conceito de avivamentismo, que é essa ideia de que avivamento é algo programável, que ele pode ser marcado, pode ter um dia e uma hora para terminar. Mas, biblicamente e historicamente, não é assim que funciona, ok? Avivamento não pode ser marcado. Segunda coisa, ou segundo ponto do que não é avivamento. Avivamento não é crescimento numérico de igreja. Uma igreja pode crescer numericamente por vários motivos, humanos e espirituais. E isso não define automaticamente que um avivamento está acontecendo ali. Uma igreja pode crescer simplesmente porque os seus líderes são sábios, aplicam bons métodos de discipulado e de evangelismo, eles alcançam regiões inteiras por meio da pregação e do discipulado, e tudo isso, gente, é muito bom, isso é ótimo, mas isso é a vida cristã normal, não necessariamente avivamento. Então, evangelizar, discipular, alcançar o maior número de pessoas com o evangelho na sua região é algo que a gente deve fazer com ou sem avivamento, porque isso é o chamado normal da igreja. Agora, é claro que nos avivamentos a gente vê um aumento gigantesco de convertidos, porque Deus libera um poder extraordinário para a salvação. Mas crescimento de igreja por si só não é a definição clara e perfeita sobre avivamento, ok? Então, beleza. Terceiro ponto. Avivamento também não é uma reunião com muita extravagância emocional. É claro que Deus pode tocar nossas emoções quando a presença dele se manifesta, isso aí acontece em praticamente todos os avivamentos,
a gente vai ver choros, gritos, pessoas caindo no poder do Espírito. Tudo isso pode e acontece, tá? Mas isso por si só não significa que um avivamento esteja acontecendo. Manifestações emocionais não definem avivamento. Ainda que, claro, durante avivamentos ocorram essas experiências, tanto emocionais e experiências de manifestações físicas, Deus tocando o nosso corpo. Mas nem sempre algo que acontece no exterior, externamente, significa que Deus está movendo de forma genuína no interior das pessoas. E, ao mesmo tempo, quando Deus se move no interior, isso sim pode se tornar algo físico ou exterior, se manifestar de forma exterior. A gente só não pode cair no erro, cara, de definir avivamento apenas pelas manifestações. A própria Bíblia, nas Escrituras, nos dá esse equilíbrio. Por exemplo, na história ali de Elias, diz que vem um vento muito forte, um terremoto, um fogo, mas que Deus não estava em nenhuma dessas manifestações físicas. Deus estava ali no sopro ou no sussurro suave, praticamente no silêncio. Por exemplo, a gente vai ver em algo mais recente, ali o que aconteceu em Asbury, aquele mover em fevereiro de 2023, onde a presença de Deus desceu sobre o que seria apenas um culto rotineiro de quarta-feira, e aquilo se estendeu por 16 dias ininterruptos. Pelo que a gente sabe, não teve aquelas manifestações físicas e extravagantes típicas de ambientes mais pentecostais e carismáticos, que é o do nosso caso, mas ainda assim, todo mundo reconheceu que Deus estava repousando sobre aquela cidade, sobre aquela congregação. Deus estava se movendo sem que tivesse muitas manifestações físicas, na verdade, praticamente quase nenhuma, ok? Quarto ponto, avivamento não é uma reunião ou uma comunidade com muitos dons do Espírito, dons espirituais. Gente, eu amo os dons espirituais, eu creio no fluir de todos eles, mas a manifestação dos dons deveria fazer parte da vida cristã normal para que a igreja seja edificada. Então, é totalmente possível a gente ter reuniões cheias dos dons do Espírito e, ao mesmo tempo, nenhuma transformação real de caráter, nenhuma santidade pessoal. É comum ter igrejas, lugares que têm profecias, sinais, maravilhas, milagres e não ter transformação na sociedade. Então, isso indica que ali não existe um avivamento acontecendo da forma como entendemos no conceito histórico e bíblico. Então, tendo definido o que não é avivamento, vamos então pensar juntos. Então, o que é avivamento? O que é realmente isso, ok? Vamos definir isso juntos. A palavra avivamento, em primeiro lugar, vem do inglês, que significa revival, que significa reviver, reavivar, trazer vida de novo ao que se perdeu vida. Então esse termo está totalmente ligado a trazer vida a algo que teve e perdeu vida, beleza? A expressão ou a palavra em si, a palavra avivamento, ela vai surgir ali na história depois da Reforma, cerca de 150 anos depois ali da Reforma de 1517 com Lutero. E ela começa a ser difundida e espalhada por 3 homens, Jonathan Edwards, George Whitefield, John Wesley, e também pela literatura evangélica que surge a partir desse tempo. É a partir desse momento que o vocabulário evangélico começa, então, a trabalhar com a palavra avivamento. Agora, quando a gente olha para as Escrituras, a gente não vai ver a palavra avivamento escrita dessa forma. A Bíblia não relata em nenhum momento a palavra avivamento dessa forma. Mas a gente vai encontrar o conceito e o efeito dessa palavra na Bíblia, e principalmente ali no Velho Testamento. Então existem 2 passagens nas Escrituras que eu gostaria de ler com vocês. As Escrituras dizem o seguinte no Salmo 85, versículo 6. Não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti. Aqui a gente encontra esse conceito de vivificar, ou seja, de trazer vida a algo que não estava tendo vida. E para que eles precisavam ter vida? Para que o povo voltasse a ter alegria, a ter prazer na presença de Deus. Um outro texto também muito marcante sobre avivamento é Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Senhor, eu ouvi a tua fama, ouvi falar da tua fama e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos e faz que ela seja
conhecida no decorrer dos anos. Então o profeta está clamando para que Deus traga vida de novo à obra dele, para que o nome dele se torne, então, famoso. Então, biblicamente e historicamente, avivamento é um fenômeno ligado à igreja, quando Deus traz de volta vida ao seu povo. Avivamento não é um fenômeno voltado para os não crentes, os não cristãos, porque os não cristãos, na verdade, eles precisam nascer de novo, porque eles nunca tiveram vida espiritual. A igreja, sim, ela tem vida e ela pode perder essa vida e aí então ela precisa ser reavivada. Agora a gente precisa olhar também outras definições importantes sobre o que é avivamento. Então eu quero ler para vocês algumas dessas definições para a gente poder ampliar maior entendimento sobre o conceito do que é avivamento. Então vamos olhar o que diz Richard Owen Roberts, esse grande estudioso sobre avivamento. Avivamento é a ação extraordinária do Espírito Santo em uma região, bairro ou nação, produzindo assim maior paixão por Jesus, poder na oração e grande compaixão pelo mundo, ou seja, compaixão, amor pelo perdido. O ponto-chave que ele enfatiza aqui é a diferença entre o ordinário e o extraordinário. Avivamentos não passam despercebidos, eles mudam totalmente a vida de uma comunidade e de regiões inteiras. A paixão por Jesus aumenta tanto que nós começamos a passar horas e horas em oração coletiva. A vontade e o anseio de compartilhar a fé com o mundo explode no nosso coração de uma maneira muito orgânica. É como se uma chama não pudesse ser contida no nosso interior. Então essa é a definição de Richard Owen Roberts. Um outro homem de Deus chamado Martyn Lloyd-Jones, ele vai definir avivamento da seguinte forma: avivamento é um batismo coletivo no Espírito Santo sobre uma região ou um grupo de igrejas ao mesmo tempo. É um derramar ou uma profusão do Espírito, como descrito em Joel 2:28. É como se fosse um encharcar do Senhor. Para Lloyd-Jones, quando uma pessoa, um indivíduo, ele é cheio do Espírito Santo, ele chama isso de renovação. Mas quando um grupo inteiro, um coletivo é cheio do Espírito Santo ao mesmo tempo, ele denomina isso de avivamento. Ele se inspira muito ali no livro de Atos, no capítulo 2, quando todos estavam reunidos num só lugar e eles foram coletivamente encharcados do Espírito Santo. E dali nasceu uma igreja de 3.000 pessoas, imagina isso. Um único derramado do Espírito Santo faz com que 3.000 pessoas nasçam para dentro do reino de Deus. Um outro autor que eu gosto muito, Arthur Wallis, ele vai dizer o seguinte: avivamento é quando Deus rasga os céus e desce como uma resposta a um clamor que ele mesmo despertou no coração do seu povo. Ele falava sobre esse de Isaías 64, um peso profundo no coração, um clamor profundo no coração por um céu aberto, para que Deus fendesse os céus e descesse sobre a terra. Arthur dizia que Deus desce do terceiro céu como uma resposta ao clamor do seu povo, e esse clamor ele vem para remover tudo aquilo que está impedindo o povo de Deus de avançar com a pregação do Evangelho. Era um clamor para desbloquear a pregação da palavra e fazer o nome de Deus conhecido. Porque quando Deus desce, no entendimento dele, nós somos como gravetos secos que pegam fogo e como águas paradas que começam a ferver. Eu amo muito essa visão do Arthur Wallis. Então é a presença manifesta de Deus que vem como veio no Sinai. Essa era a visão ali de Isaías, no capítulo 64. E até mesmo os inimigos de Deus são tocados por Deus, seja para a salvação ou seja para o juízo. E o avivamento vem porque simplesmente um povo ele estava ali esperando e ele estava ali clamando. Porque, como diz o texto, não existe um Deus como o nosso que trabalha para aqueles que neles esperam. Um grande exemplo disso, a gente vai ver na história, é o avivamento de oração de 1857, lá em Nova York. Quando os navios chegavam no porto e os marinheiros entravam naquele raio de ação da presença de Deus, eles caíam
debaixo de convicção de pecado, reconhecendo que Jesus era o Senhor. Por quê? Porque Deus tinha rompido os céus naquela região e ele tinha descido e o nome dele estava se fazendo conhecido na cidade de Nova York. Agora, então, para a gente encerrar essa aula, vamos pensar sobre qual é a importância, ou seja, por que a gente deve estudar avivamentos. Vamos pensar nisso juntos com uma pergunta que a gente precisa sempre fazer na nossa mente. Qual é a maior motivação para estudar avivamento? Número 1, quando a gente estuda o que Deus fez no passado, quando a gente estuda os outros avivamentos, algo acontece dentro da gente, ou seja, a nossa fé é despertada, a esperança volta a respirar. É como se a gente percebesse que a gente não serve a um Deus que está distante da gente, mas um Deus que age e que é um Deus que ele entra na história e que ele pode mudar ambientes, cidades e até mesmo nações inteiras. Então, estudar avivamento nos livra da ideia perigosa de que os melhores dias da igreja já passaram. Não, isso é um equívoco. Pelo contrário, a história mostra que sempre que parecia que tudo estava frio, que sempre que tudo estava seco, que sempre tudo estava distante, então havia ali o que a gente chama de um de repente do Senhor. Deus surpreendia o povo com um novo mover. Então isso nos inspira a buscar cada vez mais e sair da acomodação espiritual e romper com uma fé mecânica. E mais, isso nos protege do cinismo, da frustração e do desânimo, até mesmo com a própria situação da igreja local. A gente lembra que Deus não desistiu da sua obra e que ele continua trabalhando para os seus propósitos. Então, estudar avivamento, meu irmão, reacende o desejo por Deus e nos lembra que vale a pena orar, esperar e perseverar pelo Senhor. Segundo motivo por que a gente tem que estudar avivamento, por uma questão de discernimento dos tempos. Então, estudar avivamento também nos ajuda a entender como Deus se move em cada estação da história. Deus não age sempre do mesmo jeito na história. Então, em alguns momentos, ele vai usar uma crise nacional para chamar o povo de Deus ao arrependimento, como, por exemplo, em Mispa, nos dias de Samuel. Ele chamou ali o povo de Deus para um arrependimento e o Senhor rompeu sobre a nação. Em outros momentos, ele vai usar seca espiritual e um confronto profético, exatamente ali como nos dias do profeta Elias. Em alguns períodos, ele mesmo vai provocar a fome da palavra, como nos tempos de Esdras, de Neemias e nos dias de Isaías. Em outros, ele simplesmente desperta o seu povo para mobilizar intensas reuniões de oração, como em tantos avivamentos da história. A gente vai ver isso. Então, quando a gente estuda esses padrões, a gente aprende a não lutar contra o que Deus está fazendo na nossa geração e também não tentar copiar fórmulas do passado, porque avivamento não é receita. Avivamento tem muito mais a ver com discernimento. Então isso é muito importante para líderes, para igrejas e para quem quer andar de forma sensível ao mover do Espírito Santo no tempo certo. Discernimento dos tempos é algo muito importante. Terceiro motivo por que a gente precisa estudar avivamento é para entender os instrumentos que Deus usa. Essa é uma razão fundamental para estudar avivamento. É entender que as pessoas que Deus usa são pessoas como eu e você. E a resposta da história é sempre a mesma. Gente improvável. Deus encontra gente improvável. Ele acerta essas pessoas com fome e sede e levanta-os para a sua própria glória. Veja Moisés. Moisés era um assassino fugitivo, começou a ser usado por Deus ali, já velhinho, com 80 anos. Elias, gente, Elias tinha crises profundas de depressão e Deus levanta ele para tocar a nação. Pedro, o apóstolo, era um homem impulsivo e instável. John Wesley, por exemplo, era um missionário, ele estava indo pregar aos índios, mas ele mesmo ainda nem tinha tido uma experiência real de conversão. Imagina isso. William Seymour era o líder ali de Azusa, filho de escravos, pobre, limitado socialmente. Cara, nenhum deles tinha um currículo impressionante aos olhos humanos, mas todos foram alvos da graça de Deus. E quando a gente entende isso, a gente para de espiritualizar demais as coisas,
Para de achar que Deus só usa gente perfeita, famosa ou até mesmo super preparada. Deus usa gente comum. Deus usa pessoas quebrantadas. Deus usa aqueles que estão disponíveis para eles. Então, estudar avivamento corrige nossa visão sobre o chamado, sobre o ministério, sobre aqueles a quem Deus decide ungir e capacitar. A gente entende que o centro não está no instrumento, mas no Deus que capacita e que usa o instrumento. Esse é o ponto importante de estudar avivamento. Quarto motivo pelo qual a gente deve estudar avivamento, para aprender em como podemos nos preparar para avivamento. Todo avivamento deixa um legado de preparação. E quando a gente estuda esses movimentos, a gente percebe que existem princípios que se repetem, mesmo que os contextos mudem. Humilhação, oração, arrependimento, busca sincera pela face do Senhor, são coisas que estão conectadas com isso. Então, por exemplo, 2 Crônicas 7 continua sendo uma base espiritual que atravessa gerações. Isso não significa que a gente controla o avivamento. Ele é uma obra soberana de Deus. Mas significa que existe uma postura de coração que coopera com aquilo que Deus quer fazer. Então, estudar avivamentos nos livra dos extremos, os extremos que são muito perigosos. O da passividade espiritual, se Deus quiser tal, ele faz então. E o da manipulação, se eu fizer tal coisa, então Deus é obrigado a agir. Quando a gente estuda avivamento, a gente é liberto dessas coisas. A história nos ensina a viver no equilíbrio, dependendo totalmente de Deus, mas com um coração totalmente alinhado, quebrantado e disponível totalmente para o Senhor. Esse é o ponto. Quinta razão pelo qual a gente deve estudar avivamento. Avivamento é algo escatológico, tem precedentes escatológicos. A gente estuda avivamento porque ele está ligado ao plano maior de Deus para a história da igreja, que é a segunda vinda de Jesus. Avivamento é escatológico, não é algo secundário. Joel 2 e Atos 2 deixa isso muito claro. Nos últimos dias diz que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Isso não é apenas uma experiência do passado, é um sinal de que Deus continua preparando o seu povo, purificando a igreja e despertando gerações. Cada avivamento da história, meu irmão, é como uma antecipação daquilo que ainda está por vir. São tempos de refrigério para algo maior que virá. É como se Deus estivesse dizendo, eu ainda estou trabalhando, meu amigo. Eu ainda estou chamando pessoas. Eu ainda estou salvando gerações. Estudar avivamento nos tira de uma fé pequenininha, limitada ao agora, e nos conecta com a visão de Deus para aquilo que está sendo construído na história da redenção para o cumprimento do final do seu grande propósito. A gente entende que a igreja não existe só para sobreviver no mundo, mas para manifestar o reino de Deus até que Jesus volte. A Bíblia promete claramente, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele vai batizar o globo terrestre na glória do Espírito Santo e vai levantar uma igreja gloriosa que vai estar pronta para enfrentar as pressões da grande tribulação e pregar o evangelho em todas as nações, cumprindo Mateus 24:14, e então virá o fim. Antes de Jesus voltar, a igreja vai estar viva, avivada, ela vai ser irrepreensível, ela vai ser uma noiva madura e pronta por conta do derramamento do Espírito Santo. E assim é que a gente vai encerrando essa primeira aula do nosso curso. Hoje, então, a gente falou sobre o que é avivamento, sobre o que não é, porque ele é uma obra soberana de Deus e porque estudar tudo isso é muito importante para a nossa vida, para a nossa igreja e para a nossa geração. Se tem algo que eu gostaria que você levasse dessa aula é isso. Deus é o Deus que atua na história e ele nunca parou de agir sobre a igreja. Ele nunca abandonou o seu povo. Ele continua despertando, restaurando, enviando e salvando pessoas. E estudar avivamento é uma forma de alinhar o nosso coração com aquilo que Deus já fez e com aquilo que ele ainda vai fazer. Na medida que a gente estuda o que ele fez no passado, a gente vai entendendo aquilo que ele vai fazer no futuro, ok? Então, nas próximas aulas, a gente vai entrar de forma ainda mais profunda
nos grandes moveres da história. Vamos caminhar por avivamentos que marcaram nações, cidades, igrejas inteiras. E vamos ver como Deus usou pessoas comuns, como eu e você, em contextos difíceis, como talvez contextos que você esteja vivendo, em momentos de crise, para liberar algo completamente extraordinário. Cada aula vai trazer não só informação histórica, mas também discernimento espiritual, princípios bíblicos e aplicações para a nossa vida nos dias de hoje. Então eu quero te convidar a continuar comigo nesse caminho. Não assista essas aulas apenas como alguém que busca conhecimento mental, mas como alguém que está dizendo: Senhor, eu quero entender o seu mover. Senhor, eu quero abraçar o seu mover. Senhor, eu quero caminhar alinhado com aquilo que o Senhor está fazendo na minha geração. Então, que esse curso não seja apenas um aprendizado intelectual, mas um tempo de despertamento para você, de alinhar e de preparação, de alinhamento e preparação. Nos vemos na próxima aula e que Deus continue acendendo fogo no seu coração e te enchendo de fome e sede para a glória do nome de Jesus. Amém e amém e amém.